Então, assentado como você está, quero convidar você a participar com a gente dessa leitura. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Em 1 Samuel, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versos salteados. Se porventura tem alguém próximo de você que não está com a Bíblia ou digital, ou a Bíblia impressa, você pode ter a liberdade de compartilhar para que ela possa absorver ainda mais. A nossa absorção, quando a gente ouve, é uma coisa, quando a gente ouve ler, é mais aprofundado. Quando a gente ouve ler, escreve, se torna ainda mais aprofundada. Então vamos aproveitar para enraizar essa palavra na nossa mente, já nesse primeiro momento, lendo e ouvindo a palavra. 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Vamos ler esse verso juntos, 2, 3 e... eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Verso 17: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora nós vamos para o verso de número 22, capítulo 2 de 1 Samuel, verso 22, quem está comigo diga eu. Então diz assim a palavra do Senhor: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses moços casados, pelo menos o Finéias aqui nós temos certeza. Verso 23, e disse-lhes: por que fazeis essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. O pai falando com o filho. Verso 24: não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço? Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, vamos ler essa parte final juntos. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Para finalizar, capítulo 4. Então nós estamos vendo aí como que era a família do sacerdote Eli, os seus filhos. Capítulo 4 mostra o final dessa família, o que aconteceu, o fim de vida dessa família. Eles vão para uma guerra, e aqui vai relatar o fato que aconteceu. 1 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 15, nós vamos até o 22 para encerrar. Diz assim: era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, trazendo notícias da guerra: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que sucedeu, meu filho? Verso 17: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Eli, o Ofni e o Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, olha o fim dessa família, a mulher de Finéias grávida, e próximo o parto, ouvindo essas coisas, que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Verso 21: mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Verso 22 e último: e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração, como um gesto de entregar aí a sede das suas emoções, de todo o seu ser, diante do Senhor. É que Deus venha falar conosco nessa noite. Pai, te damos graças por esses dias que o Senhor tem nos dado como presente, privilégio, de nos reunirmos neste lugar, para ouvirmos palavras do Teu trono,
que nos tem dado como direção, Deus, para colocar de pé, para criar, ó Deus, realmente pilares irremovíveis, para termos uma família firmada sobre a rocha, que honra e glorifica o Senhor nessa terra, que anda conforme os preceitos dos céus, e não de uma sociedade corrompida. E nesse momento quero pedir que o Senhor torne os nossos ouvidos sensíveis, a nossa mente, ó Deus, aberta, preparada, para receber a Tua palavra. Deus, que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós dependemos, eu dependo completamente da ação do Teu Espírito Santo na minha vida, que tudo que sair da minha boca seja do Senhor, que o Senhor abaixe as minhas emoções e eleve, ó Deus, o meu espírito em sensibilidade ao mover, aos direcionamentos, às palavras do Senhor, porque o Senhor conhece cada vida e cada coração neste lugar, e nós sabemos o quão poderosa é a voz do Senhor, e por isso declaramos que essa noite é uma noite, Deus, de restauração de famílias, de salvação de vidas, de cura de lares, ó Deus, de bênção e presença do Senhor sobre nós. No nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus. Deixe marcado, por fineza, esse texto e vamos mergulhar. Eu queria falar, aliás, eu vou falar nessa noite sobre, como eu disse, o sacerdote Eli, com base no seguinte tema, se assim eu puder fazê-lo: uma família que tinha tudo para dar certo, mas fracassou. Vamos dizer juntos? Uma família que tinha tudo para dar certo, mas fracassou. A família, ela tem sido uma das instituições, ou na verdade, a instituição que para mim é a mais perseguida pelo diabo. Entre todas as instituições, esferas, eu creio que a família é a que tem sido mais vilipendiada, atacada por Satanás. E se você e eu observarmos a história da Bíblia, e a história do mundo odierno, você não precisa ser nenhum pesquisador, expert, estudioso, para notar, para observar com clareza, o quanto o ataque contra a família tem sido ferrenho, tem sido incessante, sabe? Aquele bater na tecla sem cessar, para derrubar a família. O quanto que tem sido realmente violento, terrível. Vamos começar da história bíblica, que é, na verdade, um reflexo do que acontece na história do mundo. Na história da Bíblia, você vai ver que desde a criação do mundo, o primeiro ataque de Satanás foi contra quem? Foi contra o sol. Quando na criação do mundo foi contra o sol: vou destruir o sol, vai acabar a vida na terra, não vai ter. Vou destruir a lua, aí as marés, não vai ter mais condições de ter vida na terra. Não, o primeiro ataque de Satanás não foi contra, dentro de todos os elementos da criação, não foi contra o sol, não foi contra a lua, não foi contra as estrelas, não foi contra nenhum animal, foi contra um casal que andava com Deus. Contra um casal que andava, tudo ao redor era a criação de Deus, mas o ataque foi contra o casal. O diabo lançou os seus dados, os seus sofismas, os seus engodos, os seus enganos na mente de Eva, e passou para Adão, levando-os à desobediência. E o que a gente vê desse ataque de Satanás, os primórdios da criação da história, é que as consequências foram terríveis, as consequências foram catastróficas, e impactaram não só o momento em que eles sofreram aquele ataque. Não deu só uma crise conjugal no momento, não fui eu, foi a mulher, não foi só uma crise emocional no momento, mas você vai ver desdobramentos desses prejuízos por conta desse ataque, alcançando a vida dos filhos, alcançando a geração, alcançando as gerações, tocando literalmente na natureza, tocando nos animais, enfim, toda a humanidade sofreu por um ataque de Satanás na vida de um casal. Toda a humanidade. Nós estamos vivendo essa era, tudo por conta de um ataque de Satanás, que fez com que o pecado ali entrasse no mundo. Se você olhar com a gente podendo destrinchar um pouco mais, em Gênesis 3:11, a partir dessa investida de Satanás contra essa primeira família, Gênesis 3:11 e 12, você vai ver que há aquele conflito entre os cônjuges.
Essa transferência de culpa nasce ali. Não tinha tido isso até então. Foi depois do ataque do inimigo. Se você observar em Gênesis 4, de 8 a 10, o primeiro fratricídio, um assassinato de irmão contra irmão, acontece a partir disso. Você vai ver que a poligamia se torna uma realidade a partir desses ataques. Você vai ver Lameque, que foi uma descendência um pouco mais à frente de Adão e Eva, que decidiu ter não só uma mulher, mas ter duas mulheres. A partir daí nós vemos tantas mortes. Na verdade a morte se tornou realidade, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Tantas guerras, tantas tragédias, as dores de parto, tantas catástrofes, injustiças, tudo a partir de um ataque maligno contra um casal. Então o ataque à família, ele causa prejuízos e impactos estrondosos. E olhando sobre isso, a gente percebe que por isso que o diabo foca em destruir a família, porque existem pelo menos 2 níveis de prejuízos amplos que esses ataques de Satanás à família causam. O primeiro deles são os prejuízos multidimensionais. Quando ele ataca uma família, o primeiro impacto, diga comigo, impacto multidimensional. O que significa isso? Quando o diabo ataca um casal, por exemplo, os impactos tocam em praticamente todas, se não todas as esferas da vida. Toca na saúde física, quando há um atrito, um conflito, uma separação, sim ou não? Sim, doenças psicossomáticas, tantas pessoas são tomadas de enfermidades no corpo mesmo, no estômago, no coração, e tantos outros desdobramentos, por causa de traumas que viveram em conflitos conjugais, ou em paternidade, ou em abuso. Afeta o físico, afeta as emoções, sim, diretamente. Tristeza, raiva, ódio, rancor. Um ataque de Satanás bem sucedido numa família. Os impactos são multidimensionais, afeta o físico, afeta as emoções, afeta os relacionamentos. Cria-se, como eu disse, rancor no coração, angústias, traumas. Aqueles que eram uma só carne se tornam, em momentos de divórcio, os maiores inimigos. Mas não afeta só o físico, não afeta só as emoções, não é um impacto só relacional, mas afeta a nossa vida espiritual. E eu não estou falando só do divórcio, eu estou falando dos ataques de Satanás em várias áreas da nossa vida. A Bíblia diz que se o marido não trata a esposa como um vaso mais frágil, ou seja, com honra, as suas orações são interrompidas. Então quando o camarada não zela pelo princípio de Deus e permite com que o diabo use a sua vida para não tratar a esposa como deveria ser tratada, as suas orações não são recebidas por Deus. E o que é uma vida espiritual sem oração? É inexistente. Porque eu não soube tratar a minha esposa. Você pode orar, você pode gritar, você pode subir um monte, isso está na palavra do Senhor. As nossas orações, 1 Pedro, para quem quer ler aí, não sabe, 1 Pedro 3,7 afeta a nossa vida ministerial. 1 Timóteo 3,5 e 1 Timóteo 5,8, porque se a gente não consegue governar, não sabe governar a nossa própria casa, a gente não pode governar casa de Deus. Se a gente não trata dos nossos, nós somos piores do que um ímpio, do que um descrente. Olha só, gente. Por isso que o diabo, ele vai fazer de tudo para destruir o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, do esposo, do cônjuge. Porque ele sabe que os impactos, os prejuízos atingem a esfera multidimensional do ser humano. Físico, emocional, relacional, espiritual, ministerial. Mas esse eu falei que são 2 níveis. O primeiro nível é um impacto multidimensional. O segundo é um impacto, olha para você ver, um impacto geracional. Diga comigo, impactos multidimensionais e impactos geracionais. Então quais são os 2 tipos de impactos? Primeiro, multidimensionais, e o segundo, geracionais.
Um ataque de Satanás bem sucedido, trazendo um ambiente de discórdia, de xingamento, de bebedice, de adultério, de mentiras, dentro da nossa casa. Além de afetar todas essas dimensões que eu citei, ele tem impacto geracional, porque ele afeta diretamente o quê? Os filhos que recebem isso, vai reproduzir para os seus casamentos os netos, e aí para os bisnetos, se isso não for interrompido com a graça de Deus. Nós vimos aqui com o doutor Ismael, comprovado cientificamente, que os filhos nascem carregando, se não me falha a memória, 60% da genética dos pais. Foi isso? Quem estava aqui lendo? 60 ou 80? 70? 80 da genética? Quem dá mais? Uns 70, outros 80, mas enfim, ou era 60 ou era 80, eu acho. Ou senão a gente pode falar, guarde, não era 60 nem 80, que era 60, estou brincando. Voltando aqui, vamos colocar aí, uma média de 60% que seja, no mínimo, aí a gente acerta aí. 60% de genética, e ele mostrou cientificamente que esses genes são moldados pela forma, muitas vezes, como nós vivemos o dia a dia, as experiências que a gente tem, as emocionais e etc. E ainda ele comprovou também nessa mesma porcentagem, uma porcentagem um pouco mais elevada, que nós somos moldados pelas experiências da primeira e da segunda infância. Então você está vivendo um ambiente que está sendo construído dentro do lar, vai afetar diretamente seu filho, os filhos dos seus filhos e as gerações. Por isso que o diabo ele é extremamente direcionado para tentar destruir a família. Por isso que nós precisamos lutar e zelar pelos princípios da palavra de Deus, da presença de Deus no tratamento, porque fazendo isso não é apenas nos livrar, nos blindar de consequências emocionais naquele momento, mas é nos blindar de consequências geracionais da história. Quem está entendendo aqui diz amém. Está dando para entender? O quanto de transtorno, não é só, fiquei chateado aqui, daqui 2 dias, eu reconcilio, não, nós estamos falando de coisas que têm impactos multidimensionais e na vida dos nossos filhos. Então, biblicamente, na experiência de vida, e aí pesquisando sobre isso, acerca da atualidade desses ataques, que é comprovado não só na história bíblica, mas na história da vida, o quanto que o diabo tem atacado as famílias. Eu pesquisei no site Gov, do governo mesmo, www.gov.br, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos. E eles colocam um dado que no Brasil o número absoluto de casamentos tem diminuído. Por que você acha que as pessoas não querem casar mais? Por que você acha que as pessoas não estão com muitas... Porque às vezes olham para a família, a própria família, a família está o quê? Casamentos falidos. Eu viver num pé de guerra como esse? Não tem referência dentro de casa. A pesquisa segue dizendo que o número de recasamentos, segundo, terceiro, quarto, quinto, e etc., aumentou em 71,7% de 2010 para 2019. Olha o quanto, gente. Quase 100% de aumento. A idade média para casar era 25, agora está sendo em 2014, essa parte está um pouco mais defasada, mas tudo publicado agora em 2022 para 2023, 31 anos. Olha esses últimos 2 dados que para mim fizeram muito sentido sobre esse ataque de Satanás na atualidade. A duração média dos casamentos, você acha que aumentou ou diminuiu? As pessoas estão ficando mais tempo casadas ou menos tempo casadas? Aí, para corroborar, a pesquisa diz que casamentos com duração inferior a 1 ano, 1 ano só de casado, mais do que triplicaram entre 2010 a 2019, como proporção dos casamentos terminados. E o número de casamentos de pessoas do mesmo sexo, você acha que aumentou ou diminuiu? 2014, tinha 4.854 registrados, 2019 para 9.056.
mais que dobrou o número. Enfim, as pessoas estão casando menos, divorciando mais, segundo, terceiro casamento triplicando, e os ataques estão escancarados diante disso. Por quê? Porque o diabo sabe, se ele atacar a sua família, se ele atacar a minha família, se a família está desestabilizada, se a família está destruída, a igreja sofre. Se a família for destruída, a sociedade sofre. Se a família está desestruturada, as estruturas de governo sofrem. Eu publiquei no meus stories hoje uma frase de Charles Stanley que diz assim, a força de uma nação está intrinsecamente ligada à saúde de suas famílias. Famílias saudáveis tornarão a sociedade saudável. E é por isso que o diabo tem atacado veementemente as famílias. Por isso que o diabo tem sido terrível para destruir os lares. Mas eu creio, e nós temos visto, que Deus, como conferências como essa, ou nós temos visto da caminhada, da nossa caminhada de vida cristã, sobretudo nesses últimos dias, Deus forjado famílias, na palavra dEle. Nós temos visto Deus nos orientar e posicionarmos na posição do céu sobre a terra. Deus trazendo de volta os homens como sacerdote do lar. Deus lapidando as mulheres como mulheres sábias, mulheres que edificam a sua casa. Nós temos visto, eu estou falando do ambiente em que nós estamos, pela graça de Deus, adolescentes, juniores, crianças, jovens sendo feridos por fome e sede da presença de Deus. Porque o Senhor está levantando, mesmo diante dos ataques de Satanás, famílias fortes, famílias forjadas, famílias cheias do Espírito Santo. E eu quero declarar que as portas do inferno, que os ataques de Satanás não prevalecerão contra a sua família. Se levante para poder defender a sua casa. Se levante para lutar pelos pilares, os princípios da palavra de Deus na sua família. Não abra mão do seu lar. Sempre foi na história o ataque de Satanás. Eu estava lendo um trecho do livro Deus, Casamento e Família, que pontua algo interessante, o porquê que Satanás, eu achei isso muito interessante, por que Satanás ataca tanto a família? Ele dá, uma das respostas é o seguinte: a família, ela é um centro de aprendizado teológico. Ou seja, a família, a teologia é o que? É o estudo sobre Deus. Ou seja, a família é um centro de aprendizado sobre Deus, porque Deus usa a família para nos ensinar sobre a sua própria natureza. Quando a gente vê a Trindade, Ele faz a ligação com o casamento de uma só carne. Você viver Pai, Filho e Espírito Santo, a luta ministrou coexistente, apenas ocupando e atuando em responsabilidades e atuações diferentes, mas agindo em um mesmo Espírito. Essa comunidade relacional. E aí o diabo tenta destruir isso, por quê? Para distorcer a imagem de Deus. Ele tenta atacar principalmente os homens. Por quê? Para que você, por exemplo, o filho, a ausência paterna, que tem sido algo estarrecedor nesses últimos tempos. Mas por que o diabo está fazendo isso? Porque ele sabe que se destruir a figura paterna, a pessoa vai ter dificuldade de relacionar a Deus como pai. A família, comparada pelo apóstolo Paulo, em Efésios 2,19 e Efésios 3,15, que os crentes, melhor dizendo, são a família de Deus. Tanto que como é a oração do Pai Nosso começa? Pai, como que a gente se cumprimenta e convive aqui com base na palavra? Paz do Senhor? Irmãos. Ou seja, a representação direta da família. Aí o diabo vem e ataca os lares justamente para poder distorcer a sua compreensão sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre o seu relacionamento com Deus Pai. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Eu quero nessa noite declarar, nós vamos entrar aqui, eu quero compartilhar desse texto, mas eu gostaria que você recebesse no seu coração, e eu quero declarar em nome de Jesus, que a sua família, no nome de Jesus, será um ambiente de manifestação da glória de Deus. Eu quero declarar que na sua casa você vai ter experiências maiores com Deus do que no público.
Eu quero declarar que você vai vivenciar um ambiente de glória de Deus ainda maior do que nos cultos de domingo. Eu quero declarar que assim se manifestará sobre a sua casa, no poder do nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a nossa casa que nós não nos moveremos pelas nossas emoções temperamentais, mas nos moveremos pelos princípios da palavra, porque não se trata do que eu quero, do que eu desejo, mas se trata do projeto, da glória, da presença e da vontade de Deus na nossa casa. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, os irmãos do teclado pode vir que eu vou. O Senhor conhece corações aqui nessa noite, o Senhor conhece famílias aqui que estão, através dessa palavra introdutória aqui, estão percebendo ataques sutis e destrutivos do inferno contra a sua família. Mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui para quebrar todos os grilhões, todas as fortalezas do inimigo, todas as obras de Satanás contra a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua mente está sendo revestida nessa noite da palavra de Deus. A tua mente está sendo revestida nessa noite da vontade de Deus para a sua casa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tem gente que estava para tomar decisões, entrou aqui nessa noite. Eu não estou encerrando o culto não, mas eu quero me mover sobre aquilo que Deus está dizendo. Você entrou aqui nessa noite, você estava disposto a não seguir com o seu casamento, mas o Senhor está renovando alianças aqui neste lugar. O Senhor vai trazer perdão sobre o seu coração. Eu sei que está sendo difícil, mas você não vai perdoar, não é pelo mover do seu coração, não é o sentimento do seu coração. Você vai perdoar porque você obedece à palavra de Deus, você recebeu o perdão de Deus. Espírito Santo de Deus, essa é uma noite que Deus está marcando de restauração de lares no nome de Jesus, restauração de famílias no nome de Jesus, de alinhamento de famílias no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Bendito seja teu nome, Jesus. Bendito seja teu nome, Espírito Santo de Deus. Jovens que precisam liberar perdão para os seus pais. Jovens, Deus está dizendo: os seus pais foram vítimas de outras vítimas. Eles estão reproduzindo daquilo que eles receberam de ruim. Deus está trazendo compreensão à sua mente, para que você libere perdão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, converta nessa noite o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós declaramos famílias forjadas e firmadas sobre a rocha do nome de Jesus. Você pode dizer amém? A família de Eli é uma família que sentiu na pele os ataques do inimigo, que sentiu na pele o que abrir brechas em princípios de Deus pode trazer catastroficamente na história de uma família. Eles sentiram na pele. Você vai ver aqui que o Eli ele era um sacerdote, e que também ele era um juiz, era um homem que atuava na esfera tanto social quanto religiosa da nação de Israel, em Siló, e ele fez isso por cerca de 40 anos. Não se há registro de atuações que o desabonasse na sua parte pública, mas dentro do seu lar, esse homem infelizmente foi um fracasso. Ele não honrou os princípios de Deus dentro da sua família. Os seus filhos, como nós lemos aqui, que também como uma geração, eram sacerdotes, eram homens que tinham cargo na casa de Deus, mas eram homens que não viviam em santidade, viviam em pecaminosidade, eram homens que não temiam o Senhor,
Eram homens que o texto diz, no capítulo 2, verso 13 a 16, que eles pegavam as ofertas que pertenciam ao Senhor para eles. A gordura da oferta era para o Senhor, não traz para nós a carne crua. Eles eram homens que perderam o temor do Senhor, que prostituíam e que adulteravam com mulheres que estavam ali na porta do templo. Um homem que, se você ler o capítulo 2, verso 23, tinha um péssimo testemunho da sociedade, eram os filhos de Eli. Então você olha uma família em que Eli fora dos portões era um sucesso da nação, mas dentro dos portões da sua casa era um fracassado, porque deixou de zelar por princípios. E os impactos terríveis, sim, todo ataque de família, nós vimos com clareza na história bíblica da atualidade, o quanto os ataques da família, eles trazem transtornos terríveis. E se você olhar o texto comigo, você vai ver que literalmente por causa dessas quebras de princípios da história, dessa falta de temor ao Senhor, capítulo 4, verso de número 10, nos fala que milhares de pessoas morreram, porque eles tinham a presença simbolizada na arca, mas não andavam em santidade. Está no ambiente de presença, pastor, mas não anda em santidade. Acha que vai ter vitória nessa vida? Não vai ter. Está no ambiente onde tem a presença, mas não anda em santidade. Cerca de 30 mil pessoas. 1 Samuel capítulo de número 4, verso de número 11, diz assim, verso 10: pelejaram contra os filisteus, Israel foi derrotado, foi grande a derrota, 30 mil homens foram mortos. Porque os ataques de Satanás contra a família, onde se abre brechas, onde não se zela por princípios, os desarranjos são catastróficos. Morreram um monte de gente. A morte trágica dos filhos dele, Ofni e Finéias, a morte da nora, tudo no mesmo tempo. A morte do próprio Eli, a perca da arca da aliança do Senhor, que era o símbolo, como eu disse, de vitória e de presença de Deus. Aí você diz, pastor, por que essa família tinha tudo para dar certo? Porque, acompanhe comigo por fineza, em 1 Samuel 2, 28, eu vou citar alguns textos, se der para colocar aquela luzinha amarela que facilita para as pessoas verem aí. 1 Samuel 2, tinha tudo para dar certo, olha só. 1 Samuel 2, 28, um profeta se levanta para advertir Eli justamente sobre a forma como ele lidava com a casa dele. E o texto diz assim, antes de Deus chegar com os dois pés no peito, como diz a expressão, né, e advertir e corrigir Eli, ele diz primeiro o quê? 1 Samuel 2, 28, o que ele diz? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. Esse homem foi um homem escolhido por Deus. Preste atenção. Um homem que foi escolhido por Deus. Ele não foi eleito para a sociedade, para ser um sacerdote, para ser um juiz. Foi o próprio Deus que olhou ele e falou, eu te escolhi. Como Deus olhou para você e te escolheu, te alcançou. Só que a gente precisa entender, sobretudo nesse tempo de hoje, que o chamado de Deus não te isenta de cumprir os princípios da palavra. Não, Deus me escolheu, vou viver a vida de qualquer jeito. Não! O chamado de Deus, a escolha de Deus, a graça de Deus não nos isenta de cumprir os princípios da palavra. Porque tem gente que acha, porque é chamado por Deus, que pode viver uma vida de qualquer jeito, que vai dar certo. Não vai dar certo. A gente precisa temer ao Senhor, a gente precisa ter santidade na fala, a gente precisa buscar ter santidade nos olhos, santidade na mente, que é o tema da conferência. Santidade no que eu ouço, santidade na forma como eu lido com as pessoas. Porque o fato de eu estar no ambiente da presença não me garante, se eu não andar em santidade, se eu não cumprir os princípios do processo. Então ele é um homem que é escolhido por Deus, mas é um homem que não cumpriu os princípios, sobretudo na sua casa.
Se eu e você não honrarmos os princípios da palavra no processo da nossa vida, o nosso chamado será um vexame. Mesmo que você tiver, não, mas eu tive aquela experiência com Deus, isso não basta. Você precisa se alimentar e andar com Deus todos os dias da sua vida. Eu já disse por algumas vezes, falei no acampamento sobre o Sansão. Falei esses dias aqui com vocês, que é uma representação nítida sobre essa verdade. Um homem que é fruto de 40 anos de oração de uma nação. Um homem que é um milagre no ventre da mãe que era estéril. Fruto de um milagre, fruto de oração. Um homem que foi consagrado para viver para Deus, escolhido por Deus. Voto de Nazireu. Mas durante o processo, quebrou os princípios, deixou as suas emoções falarem mais alto do que os princípios da palavra. E aí um homem que nasceu para poder ser um juiz, com um nome na galeria de um juiz que de fato honrou a Deus por toda a sua vida, morre como um palhaço diante dos seus inimigos. Um homem que tinha um dom que ninguém teve. Um homem que recebeu uma força descomunal que ninguém na história até hoje teve. Sansão, como diz Helena, o fortão do cabelão. Entende? Saul, escolhido. Judas, escolhido. Mas não honrou o processo, roubou no caminho. Tramou nas escondidas, achando que Deus não estava vendo. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Então, Eli era um homem escolhido por Deus. Mas o chamado de Deus, a escolha de Deus, não nos isenta de cumprir os princípios no processo. Uma família que tinha tudo para dar certo, tinha um homem escolhido por Deus. Uma família que tinha tudo para dar certo, porque a gente vê um Eli que tinha poder espiritual. Se você ler 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 17, a história que você conhece, quando Ana, estéril, vai no templo, ora, amargurada, chora. Ele até acha que aquela mulher está embriagada. Ela, não, Senhor, não pense assim de mim, eu estou aqui clamando por um filho. E aí o Eli libera uma palavra em 1 Samuel 1,17, diz assim, vai em paz para a tua casa, e o Senhor lhe conceda a petição que lhe fizeste. Ele libera uma palavra de bênção, e o que acontece? Passa-se o período, Ana engravida e dá à luz a um filho. Um homem que carregava um poder espiritual. Ele liberou a palavra sobre Ana, e essa palavra se tornou uma realidade. E eu te provo isso em capítulo 2, verso 20 e 21. Acontece um outro episódio que mostra esse poder espiritual que ele carregava. Olha 1 Samuel capítulo 2, verso 20 e 21, diz assim, Eli abençoava. Aí você sabe, só voltando aqui, que foi lá, teve Samuel, e Samuel foi devolvido para poder servir na casa do Senhor todos os dias. Aí o texto diz em 1 Samuel 2, verso 20 e 21, que Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor, olha o que ele falou, o Senhor dê a vocês filhos dessa mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então Eli chega e fala com ela assim, olha, que Deus dê a vocês mais filhos. Verso 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a 3 filhos depois de Samuel, que a mulher que era estéril, e teve mais 2 filhas. Você vai ver aqui que Eli orava, declarava palavras de bênçãos, e milagre acontecia. Agora imagina você ter um pai que carrega um poder espiritual, que ora por vidas, os milagres acontecem. Olha que é algo tremendo. O cara dos dons, o cara usado no espiritual. Agora o que a gente precisa entender, sobretudo a gente que é um povo pentecostal, que o poder espiritual não te isenta de cuidar da sua casa. Os dons sobrenaturais de Deus sobre a sua vida não te isenta de cuidar da sua esposa, dos seus filhos, do seu lar. O fato de você achar que é um instrumento de Deus, e Deus está usando mesmo a sua vida, não te isenta de você sentar à mesa, ensinar os seus filhos, porque esse homem ensinava a nação, mas os seus filhos mesmo não aprendiam. E o que nós vemos é que tem muita gente, ouça isso, tem muita gente que sabe falar a língua dos anjos, mas não sabe falar a língua da esposa. Tem muita gente que é o nébias do decanto, no púlpito, nos mantos de Miquel. Sabe falar a língua dos anjos,
mas não sabe falar a língua da esposa. É um cavalo dentro de casa, é um grosso, é um imbecil. O poder espiritual não te isenta de cuidar da sua casa, de honrar a sua casa. Eu não conheço ter 1, 2, 3 não, gente, é muito. Que é uma bênção no poder, mas um caos dentro da família. Já ouviu aquela historinha do menino que queria morar dentro da igreja? Mamãe, vamos falar com o papai para a gente morar aqui dentro da igreja. Que o papai é tão cheio de Deus, é que o papai ama todo mundo, dá sorriso. Lá em casa o papai grita, bate, xinga. Então essa família tinha tudo para dar certo. Um homem escolhido por Deus, um homem que tinha poder espiritual, um homem que era um líder na sociedade relevante. Diga comigo assim: escolhido por Deus, poder espiritual, líder relevante. Se você ler 1 Samuel 1:9 e depois o 4:8, você vai ver assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote. Então esse homem era um sacerdote dentre de todas as tribos. E aí o 4:18, a parte C, fala que ele havia julgado Israel por 40 anos. Então esse homem atuava como líder, tanto na esfera religiosa, como também na esfera da sociedade. Ele era um juiz de toda a nação, e foi juiz ali, um juiz. Julgava a causa do povo por 40 anos. Não se há, como eu disse há um pouco atrás, que não se há registro de coisas que desabonassem a sua competência profissional. Um homem que dava orientações, um homem que ouvia casos complicados, um homem que precisava de sabedoria para julgar as situações mais adversas. Imagina o cara julgando uma nação inteira, gente. Os problemas e mais problemas. Só que nos faz, mais uma vez, entender que o sucesso profissional não é garantia de sucesso familiar. Diga comigo: sucesso profissional não é garantia de sucesso familiar. Porque tem muita gente que tem ministério forte ou empresas fortes, mas famílias fracas. Tem inteligência para aplicar nas empresas, mas falta sabedoria para lidar dentro do lar. Tinha tudo para dar certo, gente. O cara sabia como resolver problemas difíceis, mas não aplicava isso dentro de casa. Não preocupava, não se manifesta dentro da casa dele o que deveria fazer. E a gente vê que tem muita gente hoje que tem tempo para poder reunir, conversar com pessoas que injetam o dinheiro no bolso dele, mas não consegue arrumar tempo nenhum para que injeta propósito, alegria para o seu coração, que é a sua família. Aí revela o que de fato é maior valor no seu coração. Que a gente aprendeu domingo passado, que prioridade é tudo aquilo que eu dedico tempo e atenção. Família que tinha tudo para dar certo, escolhido por Deus, poder espiritual, um líder relevante. Tem uma frase que eu já ouvi há muitos anos atrás que diz assim: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Quem sabe essa tem sido a sua realidade de vida hoje. Você tem sido ovacionado pelos de fora, mas a sua casa precisa de uma atenção urgente sua. Fora da sua casa um sucesso, mas dentro da sua casa um fracasso. Deus está querendo reordenar, ou como nós aprendemos na sexta, nos reposicionar, colocar em ordem a nossa casa, que como nós cremos é o maior patrimônio, é o nosso principal patrimônio. Deixa eu te falar, se os seus dias de vida, se você estiver lá numa cama, nos últimos momentos da sua vida, você não vai falar: Senhor, me dá mais um tempo para eu fazer mais uma reunião? Vai falar? Senhor, me dá mais um tempo só para eu escrever o último relatório, só para eu fechar a última venda. É isso? O que você vai chamar para perto de você? Quem? Família. Mas às vezes a correria e os engodos, as sofismas de Satanás nos faz perder as direções certas da nossa vida. A nossa cidade, Valadares, marcada por uma geração de muitas famílias. Quem aqui, eu tenho familiar que mora lá, quem aqui tem
Mas eu perguntar quem não tem, mas deixa eu perguntar aqui. Quem aqui tem pelo menos um parente em alguma esfera lá nos Estados Unidos? Dá um sinal com a mão. Os nossos irmãos dos Estados Unidos estão assistindo lá agora. Olha lá, fulano. E as pessoas saíram daqui até com uma motivação um tanto quanto positiva. Por quê? Qual que é o objetivo do camarada? Estou passando dificuldade aqui, eu vou lá construir uma reserva financeira para poder dar uma vida melhor para minha família. Só que nesse processo a gente esquece muitas vezes de coisas que não podem ser quebradas. E quantas famílias por conta disso, não estou generalizando, porque nós estamos numa realidade muito forte dentro da nossa cidade, mas quantos filhos nasceram, têm pais vivos, mas são órfãos de pais vivos? Quantos desdobramentos de casamentos que foram de fato destroçados por causa disso? Porque às vezes o marido passou, ia ficar 1 ano, ficou 2, ficou 10, ficou 15, ficou 20 e não voltou mais. Filhos que cresceram sem os pais, às vezes teve um sucesso, conseguiu construir a casa, mas a minha pergunta é: até quando isso vale a pena? Porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Gente, ainda é tempo da gente alinhar a nossa agenda. É tempo ainda da gente alinhar o nosso tempo, a nossa agenda. Porque a gente está numa correria desenfreada. Se deixar, a gente é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e é assim mesmo. Mas a gente precisa parar, sentar à mesa e ter um tempo com a família. Que seja, as refeições não se fazem mais juntas. Não tem, às vezes, os horários, pastor, é complicado, sim. Mas a gente precisa separar um tempo para estar junto. Que seja alguns minutos, mas que sejam esses minutos, sem o celular na mesa, onde vai estar eu e a minha casa servindo ali ao Senhor. Uma família que tinha tudo para dar certo. Um homem escolhido, um homem com poder espiritual, um homem que tinha sucesso, vamos dizer, profissional, ou seja, um líder relevante, um homem estável na sua atuação pública, 40 anos. Competente diante da sociedade. E os filhos também tinham tudo para dar certo. Os filhos de Eli podiam dar certo, porque tinha um pai que conhecia Deus. Foram os meninos criados dentro da casa de Deus, os meninos que tinham um ministério para cumprir. Porém, os filhos de Eli, a gente viu aqui, são os filhos que perderam o temor, que corromperam o sacerdote, e mancharam as suas vestes, que adulteraram com outras mulheres, que pegavam as ofertas que pertenciam ao Senhor. E a gente começa a ver que a família de Eli, o Eli teve um ministério, um sucesso ali no ministério, mas foi um homem que teve fracasso lá, foi bênção para milhares de vidas da sociedade, mas um fracasso dentro de casa. Foi um homem que demonstrou autoridade na vida de outras pessoas, porque era um juiz, mas perdeu a autoridade na vida dos próprios filhos, porque quando ele foi falar algo com os filhos não ouviram. Você vai ver uma família de um homem que era zeloso, quem sabe, com os filhos dos outros, como cuidou de Samuel muito bem, que se tornou um homem de Deus, mesmo ali caminhando com Eli. Então ele cuidava bem dos filhos dos outros, mas foi negligente com os seus próprios filhos. A gente precisa, o chamado de Deus para nós nessa noite é voltarmos os nossos olhos para dentro da nossa família e perguntar: Senhor, que atitudes, que posturas, que posicionamento eu preciso ter a partir de já na minha família, para que a gente comece a andar e a mover segundo os padrões dos céus. Eu já disse inúmeras vezes aqui, o diabo não vai atacar a família, gente, de forma declarada. É sutil. É roubando tempo da gente estar junto, é roubando tempo da gente orar junto, é roubando tempo da gente fazer devocional junto, é roubando tempo da gente rolar no tapete com a criança junto. É isso. Sapatinho de algodão. Para a gente poder caminhar para o encerramento. Eu vou falar aqui, vou citar rapidamente aqui alguns princípios que nos livram do fracasso no lar, baseado na história. Princípios que a gente precisa abraçar hoje, para nos livrar de um fracasso no lar. O
O primeiro que eu vejo nesse texto aqui, primeiro princípio: honre a Deus acima dos seus maiores vínculos relacionais. Diga assim: eu preciso honrar a Deus acima dos meus maiores vínculos relacionais. Então honre a Deus acima dos seus maiores vínculos relacionais. Quando Deus usou um profeta anônimo para chamar a atenção, advertir Eli sobre a forma como ele estava permitindo seus filhos viverem, 1 Samuel 2:29, Deus, o próprio Deus diz assim: e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? A advertência de Deus para falar de todo esse caos começa dizendo: você está honrando os seus filhos mais do que a mim, você está amando os seus filhos mais do que a mim, porque honra no original é justamente você tratar algo como ouro, ou seja, algo como extremo valor. Então quando nós começamos a honrar as pessoas mais do que a Deus, isso já é uma quebra de princípios que gera o fracasso no lar. A gente precisa honrar a Deus acima dos nossos maiores vínculos relacionais, porque aquilo que você honra revela de fato que você valoriza. Aquilo que você honra revela de fato aquilo que você ama. Quem ama de verdade, ele honra com clareza. E aí Lucas 4:26 vem para ratificar, vem para corroborar essa verdade, dizendo: se alguém vem a mim, Jesus dizendo aos seus discípulos, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, não sou discípulo de Jesus se eu coloco alguém acima do meu relacionamento com Deus. Eu devo amar e honrar os meus pais? Sim. Eu devo amar a minha esposa? Sim. Eu devo amar a minha filha? Sim. Mas acima de todas essas esferas familiares deve ser o meu amor por Deus. Amor por Deus. Porque se você ama às vezes os seus filhos, você vai negociar os seus sentimentos. Mas se você ama a Deus acima, você não vai negociar os seus sentimentos. Você vai honrar a Deus cumprindo os princípios dentro da sua família. Não importa se vai ficar triste, não importa se às vezes isso não dá certo. É certo, está na palavra, é o que vai fazer. A sociedade faz, todo mundo participa, é o que está na palavra. Todo mundo vai, todo mundo participa, é o que está na palavra. Porque aqui nessa casa, Deus é honrado acima dos nossos vínculos emocionais e relacionais. Porque, irmãos, e se você pensar isso de uma forma inteligente, de uma forma lógica, faz todo sentido. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você está amando aquele que é a essência de todo amor. A Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, você vai beber direto da fonte de um amor puro, e aí você vai amar de forma ainda mais pura os seus relacionamentos. Se você ama a Deus, não tem como uma pessoa ser cheia de Deus e honrar a Deus sobre todas as coisas e não cumprir o segundo grande mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então você começa a tratar as pessoas como Deus as trata, porque você está cheio da presença de Deus. Então nós precisamos honrar a Deus. Não é que isso não significa que você deve deixar de amar as pessoas, mas sim que você deve amar mais a Jesus, mais a Jesus. Como que eu faço isso? Desenvolvendo uma intimidade com Deus. Como que eu faço isso? Fazendo os meus devocionais, me alimentando de Deus, perscrutando as áreas da minha vida todos os dias. Mas Jesus, como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda eterna. Então quando eu amo Jesus acima de tudo, Ele eleva o meu amor pelas pessoas que me cercam ainda mais. Então se nós queremos entender o princípio que nos livra do fracasso no lar, o primeiro deles: honre a Deus acima, vamos dizer juntos, honre a Deus acima dos seus maiores vínculos relacionais. Segundo, dos 22 que eu coloquei aqui, o pessoal não é mesmo assim, né? Estou brincando, então já estou caminhando para o encerramento. 22, né? 21. Zele pelo temor a Deus por todo o processo. Eu vejo aqui um Eli
que no capítulo 2, o verso de número 29 e 30, ele é um homem que está bem, mas que ele chama a atenção dos seus filhos, mas ele começa a se envolver com os mesmos erros dos seus filhos. Por quê? Porque o verso 30 diz assim, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Perdão, li o 30, né? É o 29, 2, 29, eu coloquei aqui, diz assim, calma aí, gente, isso, porque pisais, isso aqui, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? Ou seja, ele estava conivente com o pecado dos seus filhos e se alimentando também como seus filhos daquilo que era oferta do Senhor. Então é um homem que começou a perder o temor a Deus no processo. A gente tem que ter muito cuidado para que, ao olhar para Eli e olhar para os filhos de Eli, aprender que a gente não pode acostumar com o sagrado. Não acostumar no sentido de tornar o sagrado algo leviano, algo que não tem mais temor no meu coração de estar diante de Deus. E às vezes a gente acostuma no sagrado, por exemplo, você está num ambiente como esse, onde nós estamos com o objetivo de adorar a Deus, mas a pessoa está ali no WhatsApp fazendo qualquer outra coisa que não é adorar a Deus. A pessoa está se portando de uma forma que não honra a Deus. A gente tem que ter cuidado para às vezes não acostumar com o ambiente, acostumar com o sagrado. Nós estamos diante da presença de um Deus que é santo, onde Ele diz, guarde os teus pés ao entrar na casa do Senhor. Um Deus em que a palavra do Senhor nos diz que os anciãos lançam suas coroas e diz, santo, 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 santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. A gente tem que ter cuidado para não acostumar com o sagrado, com o ministério, e perder o temor que antes você orava, jejuava para pregar, orava e jejuava para tocar, orava e jejuava para poder liderar um ministério, mas você acostumou com tocar, acostumou com o voluntariado, acostumou em estar na casa de Deus e está fazendo de forma relaxada, acostumando com o sagrado. Muitas vezes quebra de princípios esse processo. Então, se nós queremos ter uma família que vai de fato não terminar no fracasso, nós precisamos honrar a Deus acima de todos os nossos vínculos, nossos maiores vínculos relacionais, e zelar pelo temor a Deus por todo o processo. Estou servindo e estou em pecado, cuidado, não abuse da graça e da misericórdia de Deus, Sansão. Uma hora a casa cai, porque Gálatas diz que com Deus não se brinca, o que o homem semear, isso também ceifará. Eu tenho orado por nós, irmãos, por mim, orado por essa casa, dizendo, Senhor, cada pregação, que o Senhor recaia, derrame sobre o nosso coração o temor da Tua palavra, o temor pela Tua presença. Eu tenho orado pela essa igreja, pelas famílias, para que o Senhor venha nos dar temor quando a gente estiver numa mesa de negócios, quando a gente estiver batendo um papo na faculdade. Eu oro por isso. Nós estamos carentes de ver pessoas que honram a Deus durante toda a sua vida. O que nós temos visto são pessoas que começam bem e terminam mal. E aí o meu coração, eu falei com a Lu, que eu enchi de gozo quando nós estivemos lá na Carolina do Norte, visitando o memorial de Billy Graham. Eu olhava um homem que morreu com 99 anos, 99 anos, honrando o Senhor Jesus, todos os dias da sua vida. Uma vez nós nos discipulados, né, pastor? A gente estava no discipulado pastoral. Qual que é o nosso maior temor? Medo, né? Não temor como eu estou falando, mas o temor de medo. A gente começou a falar, o nosso maior temor é desonrar a Deus no ministério, desonrar a Deus no processo. Porque hoje nós temos visto tantos falsos mestres, tantos falsos pastores, a igreja desacreditada, a sociedade desacreditada. Por que, gente? Por que as pessoas estão desacreditadas em pastores? Porque perderam o temor. Porque fazem de igreja comércio,
fazem palco, onde tem performance, mas não tem caráter, onde tem carisma, mas não tem caráter. Que chegue isso na nossa vida, que se abomine isso na nossa história. O Senhor levante uma igreja preparada para o arrebatamento. O Senhor levante uma noiva santificada. Sabe por quê, meu irmão? Nós vamos estar diante do justo juiz. Todos nós vamos ter que prestar contas um dia. O que nós fizemos com os nossos talentos? O que nós fizemos com os nossos dons? O que nós fizemos com a nossa família? A gente precisa zelar pelo temor de Deus. Eu ouvi como eu ouvi uma certa feita história de uma das filhas de Russell Shedd. Esse Russell, às vezes eu troco o nome dos homens. Acho que é o Russell Shedd. Do Russell Shedd, onde foi perguntar, onde ela falou assim, eu só sei que o meu pai, ele é um pecador, porque a Bíblia diz que todo homem é pecador. Eu só sei que o meu pai, ele peca, porque a Bíblia diz que todo homem é pecador. Porque aos olhos dela, um homem que morreu na sua tenridade, um pregador da palavra, sempre honrou ao Senhor com a sua vida, na sua casa, no seu íntimo com Deus. Eu quero declarar que você está começando bem, que você e eu começamos bem, e vamos terminar melhor ainda, em nome de Jesus, da caminhada com Deus. Nós vamos falar como o apóstolo Paulo falou: nós combatemos um bom combate, nós completamos a carreira e nós guardamos a fé. Chega de sermos uma geração de crentes voláteis, que não cria raízes, que não permanece no Senhor. Que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tementes ao Senhor, e que vão honrar o Senhor todos os seus dias de vida nessa terra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nada vai te tirar da presença de Deus. Nada. Eu quero declarar nessa noite, no poder do nome de Jesus, casas firmadas sobre a rocha. Casas firmadas sobre a rocha. Vai vir tempestades, vão vir ventos, mas não vai abalar, porque estamos na rocha, que é Cristo Jesus. A sua casa será inabalável. Você pode aplaudir Jesus como um gesto de celebração. Inabalável. Não é por causa das minhas virtudes, não é por causa das minhas habilidades, mas é porque eu estou firmado em Cristo. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu vou falar às 22 hoje não. Terceiro, seja fiel ao chamado. Você quer ter uma família que não vive um fracasso? Seja fiel ao chamado. Se Deus te confiou algo para fazer, como confiou a Eli, zele por isso. Sabe por que a gente está vendo famílias cristãs desestruturadas muitas vezes? Porque a mesa do domingo de manhã ou do domingo à noite é arroz, feijão, batata frita e a vida do pastor, a vida do líder, a vida do fulano. Você não está sendo fiel ao chamado santo que Deus lhe confiou. Porque no reino de Deus, preste atenção, não se trata apenas do que eu faço, mas se trata de como eu faço aquilo que eu faço. Não tem a ver só de dar uma oferta. Se tem que perdoar alguém, primeiro vai perdoar, depois você dá a oferta. Se a gente não adianta só fazer a obra de Deus, ser um voluntário, e lá o cara fura a escala, não vem, não dá satisfação, abandone esse ministério. Porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, pede para sair. Melhor do que receber maldição sobre a sua vida, ou ali ou pede para sair. Mas não faz a obra do Senhor relaxadamente. São coisas que nos livram de um fracasso no lar. Porque se a gente não honra um chamado de Deus, você acha que os filhos vão ter credibilidade nas nossas falas? Se a gente não honra um Deus que é grande, santo, Criador, todas as coisas,
Você acha que nós vamos carregar palavras investidas de autoridade? Ele pode até te respeitar, mas por medo, por autoritarismo, e não por uma honra genuína de ver um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, se a gente não quer que a nossa família seja um fracasso, a gente precisa honrar a Deus acima de todos os nossos maiores vínculos relacionais. A gente precisa zelar pelo temor de Deus durante todo o processo. A gente precisa ser fiel ao chamado de Deus e jamais desistir da nossa família. Jamais desista da sua família. Interessante que nesse texto o Samuel recebe a palavra do Senhor e ele fala: me fala tudo que o Senhor falou para você. Ele falou tudo que ia acontecer. E aí o Eli diz: o Senhor lhe disse, não escondas de mim, que Deus o castiga. Então Samuel contou tudo, nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O cara, gente, imagina você recebendo um decreto, uma palavra, dizendo: sua família vai morrer, vai acontecer tragédia, tantas outras coisas. O que você faria? A gente caía no chão, clamava: Senhor, tem misericórdia. Ezequias não virou lá e clamou: o Senhor não acrescentou o Senhor tem misericórdia. Quantas vezes Deus ia fulminar o povo no deserto, Moisés entrava e clamava: o Senhor tinha misericórdia. Eli não, Eli mesmo sabendo de histórias como de Moisés, consentiu que seja feito essa catástrofe na minha família, esse final trágico aconteça. Abriu mão da família. Deixa eu te falar, eu não sei qual é o estado da sua casa, eu não sei quantos ataques de Satanás têm sido ferrenhos na sua família, mas não abra mão da sua família. Existe um Deus que pode mudar todas as realidades. Existe um Deus que pode restaurar aquilo que é irrestaurável diante dos homens. Existe um Deus que pode transformar, meu irmão, realidades inalteráveis aos nossos olhos, porque Ele tem poder para mudar todas as coisas. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Não abra mão da sua família. Eu quero convidar você a colar. E se você tem alguém da sua família, cola agora em alguém da sua família aí. Vem cá, meu amor, vem cá, Lu. Se você não tem gente aqui da sua família, muitas vezes eu vim para culto sem ninguém da minha casa. Muitas vezes eu orava lá, ó. Hoje, pela graça de Deus, posso dizer: minha casa servimos ao Senhor. Então você está aqui se posicionando como aquele que vai ser o instrumento de Deus. Famílias, sua família, como diz a música, nasceu para dar certo. Por que ela nasceu para dar certo? Porque é projeto de Deus. E Deus não cria projeto para ser fracassado. Família é projeto de Deus, gente? Sim ou não? Sim. Deus não cria projeto para ser fracassado. Deus cria projeto para ser bem sucedido. E a família é um projeto de Deus. A sua família nasceu para dar certo. É só honrar os princípios da palavra e honrar o Senhor sobre todas as coisas, e a nossa família será inabalável. Inabalável. Homem, começa a orar pela sua esposa aí agora. Começa a orar pela sua esposa agora. Você é o sacerdote lá. Recebemos a palavra na sexta-feira da Lu. Quem não tem, depois você assiste no YouTube. Se posicione como aquele que é o cabeça da esposa, porque Cristo é o cabeça de todo homem. Então a fonte, você está ligado direto à fonte, começa a derramar sobre a vida da sua esposa. Talvez você vai ficar constrangido, porque se você não tem se colocado, não está construindo essa autoridade e intimidade com Deus, né? Mas se posicione a partir de hoje. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu me coloco aqui como essa fonte aqui para jorrar a vida dos céus. Me perdoa os meus erros, perdoa os meus... Se você quiser pedir perdão para alguém da sua casa, pode pedir hoje. Pode pedir. Vamos quebrar os sofismas de Satanás contra a nossa família. Se você precisa liberar perdão agora, libere perdão. Se você precisa pedir perdão, peça perdão agora em nome de Jesus. Não é hora da gente brincar de nada, é hora... Você sabe que o ataque desde a criação é o mais ferrenho de Satanás, é contra a família. Então agora não fica aí aleatório, não. Comece a clamar pela sua família. Comece a orar pela sua casa. Ore pelos seus filhos, coloque a mão sobre eles. Ore pela sua esposa, a esposa sábia. Ore pelo marido. Comece a orar pela sua família. Ore ao Senhor. Estenda as mãos, ore por eles. Não fica aí viajando, pode cantar um canto enquanto estiver louvando ao Senhor. Você vai abençoando a sua família. Vai orando pela saúde física, vai orando pela vida emocional, vai orando pela vida espiritual, vai orando pela vida ministerial, vai
orando, vai repreendendo as sofismas de Satanás, os engodos do inimigo, vai repreendendo em nome de Jesus, e começa a declarar: o que nós estamos fazendo aqui vai impactar, não é só o ambiente que nós estamos, não é só esse momento não, o impacto é multidimensional, o impacto é geracional. Olha aí a música, vai impactar suas gerações. As orações não são perdidas e nem soltas ao ar, o Senhor está colhendo na sua taça. Espírito Santo de Deus, ore ao Senhor, enquanto o Jean canta, ore ao Senhor nesse momento, ore, não deixa o diabo travar a sua boca, não deixa não, você está com o bem mais precioso aí do seu lado, ou para você estender as mãos em direção a Ele, comece a orar. Vem cá, mãe, também representando a nossa família, em nome de Jesus, vai orando. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda a graça e te dê paz. Amém. Tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que as bênçãos se derramem até 1000 gerações. Tua família e teu filho e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os teus filhos, declarei. Profética sobre a sua casa, Espírito de Deus. Vamos lá, que a bênção, vamos declarar que a bênção. Declare, levante a mão da sua família, isso. Levante a mão da sua família e declare isso agora. Ou levante suas mãos para o alto. Oh Jesus, nós declaramos isso, nós nos movemos sobre a palavra, e a tua palavra diz que o Senhor vai derramar a bênção sobre aqueles que andam em obediência, aqueles que andam na tua presença, por 1000 gerações, 1000 gerações. Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é por ti, é por ti, é por ti, é por ti. O que nós mais precisamos, nós já temos, é a presença de Deus. Então mergulhe na presença, se alimente da presença, beba da presença, se lance na presença de Deus, celebre a presença de Deus. Jesus
e adolescentes, com teu Espírito Santo, abra o céu sobre essa casa. Que haja renovo de alianças, que haja renovo do teu Espírito, que haja renovo de dons, que haja renovo da tua presença. Incendeia uma chama inapagável, e uma chama inapagável vai tomar o teu coração, vai se alastrar na sua família. Espírito, vem, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você. Eu acho que nós não fizemos isso desde que viemos para cá. Vamos ligar as nossas mãos como um selo de unidade. Como um selo de unidade. Você, além da sua família, pode dar a mão para quem está do seu lado. Vamos ligar os corredores. Vamos selar essa palavra, porque a igreja é a família de Cristo. É a família de Cristo. A bênção de Deus sobre a sua família vai transbordar sobre a família de Cristo. Nós seremos inabaláveis. Nós seremos inabaláveis. Nós sabemos que Jesus está às portas. Ele tem pressa em nos usar. Por isso Ele está alinhando tudo. Alinhando o nosso coração, alinhando a nossa família, ativando a nossa paixão por Ele, despertando o ministério. Ele está alinhando. Você e eu estamos sendo preparados. Estamos preparando o caminho do Senhor. Oh Jesus maravilhoso, oh Jesus maravilhoso. Quando o Senhor nos alinha, o Senhor nos prepara. Oh Deus, é porque algo novo e poderoso está para acontecer. João Batista veio para preparar o caminho, e o Messias viria com poder. Oh, os discípulos ficaram no cenáculo e permaneceram lá. Oh Jesus, em oração. E essa unidade fez com que o Pentecoste, o vento do Espírito, o fogo do Espírito, a manifestação do extraordinário acontecesse. E nós cremos que o Senhor está fazendo isso com essa casa. O Senhor está nos alinhando de dentro para fora, alinhando a nossa casa, todas as áreas, ó Deus, da nossa vida. É porque o Senhor tem pressa. O Senhor já tem preparado lá na frente. Todas as vezes que há um despertamento espiritual, é porque há um avivamento poderoso para acontecer. Toda vez que tem um despertamento, um arrependimento, um alinhamento, é porque já tem algo poderoso para acontecer. Se prepare. Eu quero declarar em nome de Jesus: Jesus não vai derramar sobre a sua vida, e não só sobre a sua família, mas se prepare. Você vai ser alimento de Deus. Famílias aqui serão alimento de Deus para outras casas. Famílias aqui serão fonte de salvação dos céus para outras casas, no poder do nome de Jesus. De mãos dadas, eu quero pedir a Lu para fazer essa oração. Senhor, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pela tua palavra que foi ministrada. Deus, nós queremos pedir para que a tua presença venha encher cada casa, cada família, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem aqui neste lugar. Senhor, eu creio que o Senhor está nos alinhando. Eu creio que há um prumo do Senhor na nossa vida, na nossa família, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para os últimos dias nossos aqui nessa terra. Oh Deus, eu creio que o Senhor está nos chamando para perto de Ti, porque perto de Ti nós vamos viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o homem, o sacerdote do lar, venha, Senhor, em nome de Jesus, se colocar como a palavra do Senhor manda, assim como foi pregado, que ele tenha amor pelo Senhor maior do que qualquer outra coisa. Pai, quebra o amor do homem pelo trabalho, pelo ego, pelo dinheiro, pela posição social. Senhor, que os cajados das casas sejam entregues aos homens, em nome de Jesus. Que os cajados de suas casas sejam pertencentes aos homens. Autoridade, revelação da autoridade do Senhor. Pai, que esses homens venham Te amar, que esses homens venham se perder em Ti, que esses homens venham profetizar, que esses homens venham conhecer da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, não deixe, Pai, não deixe que os filhos não tenham referência de Pai, não deixe que os filhos não tenham referência de autoridade. Guarda o coração desses homens, Senhor, em nome de Jesus. As mulheres se coloquem, Pai, se coloquem como Cristo as chamou para ser, para edificarem o seu lar, que elas venham ter temor. Enche o nosso coração, Senhor, de temor, que nós venhamos, Senhor, ser submissas,
não simplesmente por amor aos nossos maridos, mas sobretudo pelo amor pelo Senhor. Aumente o nosso temor, aumente o nosso temor, em nome de Jesus. Coloque palavras doces, coloque palavras de cuidado, coloque agilidade nas nossas mãos, coloque coerência em nós, Senhor. Pai, eu oro para famílias transformadas, que os nossos filhos venham profetizar, que os nossos filhos venham ser cheios do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, gera fruto dessas palavras. Eu sei que o Senhor vai começar um novo tempo aqui, Espírito Santo. Coloca nojo nas famílias pelo pecado. Oh, Espírito Santo, coloca no coração para desligarem as televisões, descansarem os celulares, colocarem os celulares na reserva e começarem a atrair a presença do Senhor. Que haja um derramado do Espírito Santo nos cafés da manhã, nos almoços, nas conversas. Restaura a mesa, restaura as mesas dentro dos lares, restaura as mesas dentro dos lares. Há pão para ser servido às famílias. Senhor, há pão. Eu sei que o Senhor quer dar pão dentro das casas, há alimento do Senhor dentro das casas. Oh, muito obrigada porque o Senhor nos convida nessa noite a nos assentarmos na mesa com o Senhor dentro dos nossos lares, um tempo com o Senhor. Os nossos filhos vão te conhecer, os homens vão saber quem é o Senhor, as mulheres vão ter amor para dar, porque elas estarão assentadas na mesa, a mesa comunhão, a mesa palavras de amor, a mesa cura, a mesa direcionamento, na mesa unidade, na mesa partilha, na mesa experiências, na mesa ordem. Senhor, em nome de Jesus, cada família aqui venham ter mesas prontas para receber o Senhor. Mesas prontas, para que o Senhor venha servir o Teu alimento dentro de cada casa. Um novo tempo sobre as famílias que estão aqui, sobre as famílias de Governador Valadares. Casamentos restaurados, dignidade restaurada, autoridade restaurada. Um novo tempo sobre as famílias do Brasil, Pai. Não interessa a ingerência do governo, não interessa o que vão dizer, não interessa as mentiras contadas. Nós temos a Tua palavra e é ela que vai reger a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, tudo que há em nós. Homens ousados, mulheres ousadas na Tua presença. Oh Deus, levanta famílias aqui que não vão abrir mão de fazer o certo, que percamos tudo, mas não percamos, para que não pecamos contra Ti. Deus, eu creio e declaro pelo poder no nome de Jesus, novo tempo se estabeleça a partir de hoje, a partir de agora. Um novo tempo se estabeleça a partir desse segundo, pelo poder que há no nome de Jesus. Que nós venhamos saber que o que o Senhor fez nessa noite, só o Teu Espírito pode fazer. Só o Teu Espírito pode fazer. Isso já aconteceu no reino espiritual. Já aconteceu no reino espiritual. E eu Te louvo por isso e Te agradeço, amado da nossa alma. Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és santo e poderoso. E nós estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida nessa noite, na sua casa, nas famílias.